seja feita uma assembleia amanhã à tarde, no caso que não saiu o vale, que erga a mão. Então, por maioria, né? Uma questão colocada também, que é a questão do vale transporte. Não está sendo, a firma não está fornecendo. Então, existe o compromisso da diretoria de ser levado em discussão na próxima mesa redonda de sexta-feira. Essa questão do vale de transporte vai ser discutida com a diretoria da firma e vai ser passada para os companheiros aqui, certo? De momento é só isso. Agora o companheiro Pedro aqui tem uma questão a ser discutida e ele vai levantar o problema. Estou aqui novamente, companheiros, utilizou a nossa reunião. E uma coisa muito estranha que acontece na empresa Petcampos. A empresa tem pedido de serviço. Tem. CAP mesmo tem. Por que não compra o material? Então o seu Milton Milhel não quer tirar a Petcampos da falência. Não quer. Porque se temos pedido de serviço, se entra material, a empresa vai faturar mais. Nós trabalhadores fazemos a nossa parte, as tampinhas, e entregamos para as firmas que pedem. Se tem pedido de serviço, por que não compra o material? Dinheiro está entrando, temos certeza que está entrando, ou pouco ou muito está entrando. Compra mais material, trabalhamos mais, paga todos os direitos trabalhistas, paga as suas dívidas. Mas o que acontece é que parece-me que o dono não quer tirar a empresa da falência. Porque eu trabalho aqui há bastante tempo, sei que essa é uma empresa viável. Se essa empresa se der material e condição do trabalhador brasileiro fazer, o trabalhador brasileiro já provou em muitas e muitas que é mais do que o suficiente capacitado para resolver isso aí. Então, por que não entra material? É uma pergunta que está em todo mundo sabe. Muitas máquinas paradas, por quê? Falta de material. Enquanto vocês não tiverem essa prova firme contra a gente, vocês devem dar esse voto de confiança. Tá certo? Que os agentes do patrão, que os agentes do meu réu não consigam o intento de nos dividir. Vamos continuar organizados, hoje, amanhã e sempre. Tudo bem, companheiro? Então agora, algum companheiro colocou o seguinte pra gente. Por que não o sindicato não pergunta o pessoal se a gente vai continuar parado agora, se a gente vai continuar trabalhando? O sindicato hoje tem uma proposta muito clara. A nossa proposta hoje é dar esse recado no Milton Milhel. E nós temos esse recado. Se nós ficarmos parados com as máquinas, significa a impossibilidade completa de termos salário no dia 10. Se nós produzimos aquilo que nós produzimos normalmente, existe uma grande possibilidade no dia 10 ter pagamento. Então nós temos que saber dar esses passos. Como temos alguns passos aí, tem essa assembleia dos donos da Petcampos, que vai ocorrer no dia 1º. Vai sair alguma coisa lá, depois desse recado nosso, tenho certeza que alguma coisa sai. Para bem ou para mal vai sair alguma coisa. E na sexta-feira a gente vai ter essa reunião, onde a gente vai estar discutindo os próximos passos. E esses próximos passos pode ser uma excursão até a casa do Milton Milhel. Essa próxima atividade que a gente vai estar fazendo poderá ser até o gabinete do governador do estado de São Paulo. Essa próxima atividade poderá ser até pegar um avião do Milton Milhel pelo rabo, não pode deixar subir. Tá certo? Então essas atividades que a gente vai estar tomando, vai ter atividade que a gente vai estar sabendo que vai estar propondo. Então, companheiro, hoje a opinião do sindicato é que é normal. É normal, é normal hoje. Amanhã, e querer fazer atitude na sua cabeça, porque foi aprovada aqui uma assembleia para amanhã à tarde, se não tiver vale. Pode ser que amanhã à tarde, companheiros, pode ser que amanhã à tarde, nessa assembleia que nós estaremos realizando aqui, a gente resolva ficar aqui dentro da firma, não ir ninguém para casa, vamos ficar aqui dentro da fábrica. Pode ser essa proposta, e pode não ser, pode ser outra coisa. Nós podemos tudo, companheiros, desde que existe vontade e disposição dos companheiros. Então não adianta os companheiros tomar decisão por sua cabeça. Uma outra coisa que é importante é ressaltar aqui, companheiro. Nenhum trabalhador vai ganhar se jogar um parafuso dentro de uma injetora. Não ganha nada com isso, vai perder uma injetora. Perder uma injetora significa ter menos dinheiro para pagar os salários dessa firma falir. Tá certo? Então nós temos que cuidar do patrimônio da firma, na sexta-feira já vai estar sabendo disso. E se a gente saber que no dia 10 está completamente longe a possibilidade de receber o salário, então até o dia 10 a gente vai estar promovendo atitudes para garantir esse salário.
Tá certo, pessoal? E estou preocupado ainda mais, como eu coloquei no começo. Nós estamos preocupados com os direitos... O patrão sempre vai defender o interesse dele. Alguns dizem, os mais antigos da firma dizem que no tempo do Jean Camps era uma maravilha trabalhar na Petcamps. E nós sempre colocávamos o seguinte: independente de quem seja o patrão, os trabalhadores estão sempre em segundo plano. Porque muita gente viu companheiros serem mandados embora, muita gente viu companheiros perdendo até os direitos. Quem de vocês não viu companheiros perdendo os dedos nas máquinas? Quem de vocês não viram companheiros ficando doentes e até mesmo morrendo? Lá tivemos um caso assim, bastante triste, acho que foi ainda esse ano. O companheiro perdeu 2 dedos na máquina, que ele perdeu a sua juventude nas máquinas da Petcamps. Hoje nós estamos nessa situação. A Petcamps está numa situação bastante difícil. O senhor Jean Camps, que muita gente considera um bom amigo, quando viu a possibilidade do barco dele afundar, o que ele fez? Primeiro ele saiu fora. Vendeu a Petcamps e nós ficamos, tá certo? Para administrar o problema. E hoje a direção da Petcamps, cada um, você fala com o diretor, xinga o presidente. Você fala com o presidente, xinga os diretores. Todos os diretores xingam o patrão que chama Milton Michel. E o Milton Michel fala que vai prender os diretores porque estão roubando ele. E nós consideramos isso uma verdadeira quadrilha. Aquela quadrilha que se organiza para fazer um roubo, mas na hora que está com o produto do roubo na mão, para dividir sai tiro. É o que está acontecendo. Bom, e nós trabalhadores estamos assistindo isso de camarote, ou seja, não é de camarote, estamos assistindo sem fazer nada, quer dizer, sem condições de fazer. Porque a nossa principal arma dos trabalhadores é a greve. Só que nesse momento, a greve, esta arma está se voltando contra nós. Essa arma devia ser usada na hora certa. Quando a firma trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia, esse era o momento de fazer, parar a fábrica, exigir salário, exigir o fim da insalubridade, exigir melhores condições de trabalho e outras coisas mais. Só que naquele momento a gente estava preocupado em fazer hora extra. Então não deu para reivindicar isso. Nós não nos preocupamos se a empresa estava interessada em um dia, se caso fechasse, os nossos direitos estavam em dia. Primeira coisa, quando a Petcamps passou, quando trocou de dono e continuou pagando o salário em dia, sem problema. Vamos trabalhar, independente de quem seja o patrão. A fábrica, uma assembleia na fábrica, eles instalavam câmeras, né, para filmar o pessoal que estava na assembleia, contratavam fotógrafos, né, profissionais para tirar fotografia do pessoal e depois demitir os companheiros. Com 3 pés, os 2 normal e o terceiro na bunda. E isso aconteceu com vários trabalhadores. E no entanto, o pessoal não se mexia do mesmo jeito. Existe uma palavrinha que não é mágica, mas que resolve muitos dos nossos problemas, que é a questão da organização. E sempre que a gente está entregando algum boletim para os trabalhadores, a palavra organização faz parte do boletim. Sempre que a gente está falando em carro de som, a gente está colocando a questão da organização, que na verdade não tem nada de mágico. Só que os companheiros da Petcamps também nunca tiveram organizado para estar reivindicando seus direitos. Agora o pessoal começa a se mexer. Na Água Branca a gente fez uma assembleia lá, foi muito bonito. A participação do pessoal, a unidade do pessoal. Só que, no entanto, algum tempo atrás, quando um trabalhador era demitido por justa causa, o outro não se sentia nem um pouco responsável por isso. Não existia aquele espírito de corpo. E, no entanto, um companheiro era tomado
suspensão ou uma advertência num dia e o outro até dava risada, foi com ele. Só que no dia seguinte acontecia comigo também. E eu não me sentia nem um pouco responsável por ele, como ele não se sentia responsável por mim. E é exatamente isso que os patrões querem. Que a gente esteja dividido e só pense em nós mesmos enquanto indivíduo. Agora, a questão da organização pressupõe que a gente passe a se preocupar um pouco mais com os nossos companheiros. Que a questão da organização, eu tendo uma informação, eu junte essa informação com a outra que o Eduardo tem, que a que o Luizinho tem, e a gente junto tome uma única posição. E isso, companheiros, a gente vem sentindo agora dos companheiros da Petcampos. Depois desse atraso do Vale, a gente começa a sentir, como o Luizinho colocou, que existe a preocupação . Digno da mínima confiança dos trabalhadores da fábrica, ou dos trabalhadores a nível geral. E que isso fique bem claro, que realmente não são. Foi dito aqui a questão da organização. E aí alguns companheiros perguntam que diabo que é isso. Quando o sindicato vem na porta da fábrica, os companheiros falavam, e isso é muito comum aqui na Petcampos, né? Eu me recordo muito bem, quando a gente ia naquele portão ali, ou mesmo aqui, os companheiros falavam que o sindicato só entrega papel, que o sindicato não dá dinheiro para ninguém. Na verdade, o sindicato não dá informações do que se passa na vida dos trabalhadores, do modo geral. E os companheiros nunca foram na assembleia. Eu posso dizer aqui que das 30 assembleias que nós fizemos, depois que viemos os sindicatos, só um companheiro que está aqui presente hoje foi na Assembleia. E a gente sabe que essa empresa aqui teve muito mais trabalhadores do que tem hoje. Bom, com relação ao nosso problema da fábrica, eu acho que o primeiro passo para se organizar é ficando sócio do sindicato. A continuidade disso é o seguinte, que fique bem claro aqui para todo mundo, companheiros da produção, companheiros do escritório, que de forma alguma a gente vai reverter essa situação ficando olhando as coisas acontecer. De forma alguma essa empresa vai para frente se os trabalhadores, principais responsáveis pelo futuro da empresa e pelo próprio futuro da classe trabalhadora, tá certo? Ficarem simplesmente de braço cruzado, feitos que vão ser feitos, né? Em prol da resistência e em prol de recuperar essa questão da Petcampos. Por volta de 51,42%. Está por volta não. Concretamente é isso. A nossa perda salarial resolveu o problema da Petcampos. A nossa luta é contínua. Nós temos que resolver sim o problema da Petcampos. Mas temos nossa atividade normal. Porque, nesse momento, interromper a nossa produção significa acabar com a perspectiva de pagamento no fim do mês, ou no dia 10, ou no vale, ou no tipo. Então, nesse momento, pelo menos, nós temos que estar trabalhando enquanto tiver matéria-prima. A não ser
que a gente programe alguma atividade que tenha que parar um dia, 2 dias, que temos que sair daqui, e daqui para frente, Alphaville e Água Branca é uma coisa só. Que nesse momento também é importante nós continuarmos a manter a nossa atividade normal, porque é interesse nosso. E também, só teremos comprometido com a luta dos trabalhadores e ponto. Então é isso aí. Vamos lá, gente. E nós aqui no sindicato, sempre chamando os companheiros para reunião, e as reuniões nossas, era por alguns companheiros apenas participavam. E isso não colocava para o sindicato realmente dificuldade em tirar do sufoco e ajudar os companheiros a sair do sufoco, na medida que não havia participação. E nas últimas semanas, mais recentemente, o sindicato fez uma reunião na sexta-feira passada, onde reunimos aqui uma mesa de 50 companheiros. Nós, do sindicato, começamos a ver que estava próxima à saída, porque já havia vindo aqui 50 companheiros. E naquela oportunidade era preciso lançar mão de uma proposta que fosse uma proposta que viesse a preocupar os patrões. E nós propusemos naquele momento, na segunda-feira, na quarta-feira, iríamos paralisar a marginal. Iríamos fazer uma pequena ação de grande impacto. Nós iríamos chamar... Nós iríamos chamar a imprensa. Iríamos fazer uma ação de grande repercussão, onde estaríamos denunciando o senhor Milton Milhel. Porém, na terça-feira, na véspera da grande ação nossa, a empresa chamou o sindicato e colocou que isso causaria dificuldade no pagamento do vale dos companheiros. A empresa ainda chamou os cipeiros da fábrica e tentou ganhar os companheiros. Naquele momento, os companheiros dividiram. Uns tinham opinião que devia se manter a paralisação da marginal. Outros companheiros achavam que devia suspender e aguardar o melhor momento. O sindicato, naquele momento, se forçássemos a barra, poderia ter uma ação que não fosse encapada pelo conjunto. Isso daria para a gente uma desorganização completa. Nós então preferimos, na medida que a empresa pediu que não fizesse uma ação que desse repercussão de imprensa, nós então colocamos. Então iremos fazer uma assembleia dentro da fábrica. E os patrões estão vendo que permitiu que nós entrássemos dentro da Pescana. E, como nós dissemos, companheiros, os nossos objetivos naquele momento foi alcançado. Nós conseguimos unificar o pessoal da noite, o pessoal do dia e o pessoal da administração em geral. Essa assembleia de hoje só está sendo possível ter esse contingente porque realizamos dentro da fábrica uma assembleia. Em Alphaville foi ontem nós fizemos uma assembleia em Alphaville. Então hoje é possível uma assembleia massiva dessa porque tivemos condições de entrar dentro da fábrica. Alguns companheiros estavam censurando o sindicato de não ter feito aquela ação na marginal e o sindicato estava entrando dentro da fábrica.
Alguns companheiros ficaram desconfiados. Será que o sindicato foi comprado? Por que será que agora pode entrar aqui dentro? O que será que está acontecendo? Então, companheiros, nós esclarecemos, é bom reforçar. Simplesmente entramos na fábrica porque existia uma disposição de se fazer uma ação maior. Então, entrar dentro da fábrica para os patrões naquele momento era alguma coisa mais tranquila. E nós entramos. E hoje nós estamos aqui com essa assembleia e gostaria de parabenizar todos os companheiros aqui presentes por essa disposição de ter vindo até aqui. E ainda, companheiros, nós naquela assembleia, tanto na Água Branca como em Alphaville, nós colocamos com todas as letras que estávamos lançando um desafio, que estávamos lançando uma intimação para que o senhor Milton Mihel, sendo proprietário de 99% das ações da Petcamps, que ele tomasse responsabilidade, que ele tomasse uma atitude responsável e concreta, porque não poderíamos deixar 1.100 famílias desabrigadas. Nós exigimos do senhor Milton Mihel, por microfone, nós falávamos, ou ele assume a responsabilidade, ou nós vamos para cima dele. E nós fomos para cima dele, na medida que estamos todos aqui. Isso é disposição de luta, isso é importante. E o senhor Milton Mihel, que já vinha há algum tempo protelando, dizia que ia mudar de direção, dizia que ia ter recurso, dizia que ia se fazer uma assembleia dos donos, que as providências iam chegar. No entanto, nunca tomou atitude. E a partir da assembleia que nós fizemos na Petcamps, a partir da assembleia que fizemos em Alphaville, o senhor Milton Mihel percebeu que nós, os trabalhadores da Petcamps, não estávamos ali para fazer brincadeira. E hoje, companheiros, tivemos uma informação positiva, tivemos a resposta daquilo que nós tentamos alcançar. Hoje a empresa apareceu às 8 horas da manhã, o senhor Milton Mihel já estava na Petcamps com uma nova diretoria. Ele assumiu o nosso desafio, ele aceitou a nossa intimação e ele compareceu na Petcamps hoje. Tomou a atitude que nós cobramos. Hoje tivemos uma informação que, com a mudança da diretoria, como chama lá o nome o João Florencio foi embora, tá certo? Resolvido o problema da Petcamps. Não precisa mais no sindicato, não precisa ouvir mais discurso, está resolvido. Aí o que vai acontecer, companheiros? Os homens vão subir no pescoço de cada companheiro e adeus organização até a próxima falência. Tá certo? Então, para evitar que isso aconteça, para evitar que os trabalhadores voltem a quebrar o pau entre si mesmos, para evitar que nós voltamos à situação que até agora nos encontramos, é preciso estar unidos e organizados. E vai ter uma série de datas aqui que o João Carlos vai colocar para vocês, que cada companheiro vai ter que cumprir rigorosamente. A nossa organização tem que ser permanente. Tá certo, pessoal? Então, para concluir, eu diria o seguinte: existe uma grande perspectiva de melhora da Petcamps. Até se fala de que os bancos credores da Petcamps, em função da mudança da direção da empresa, em função da credibilidade desse novo diretor, aí na praça, pelo seu histórico, pelo seu passado de competência administrativa, nos disse como categoricamente: a Petcamps vai sair do sufoco e muito rápido. Porém, algumas coisas vão acontecer nesse período. Nós tínhamos na Petcamps 7 diretores. Ele nos informou que apenas 2 diretores vai funcionar. E que vai ter um conselho de administração, onde vai ser resolvido cada problema que vai surgindo. Colocou para o sindicato o seguinte: que o sindicato vai ter acesso a todas as informações que for necessárias. Colocou o seguinte também: nessa oportunidade, nós, em função da mobilização de todos os trabalhadores, nós estamos garantindo a volta do companheiro Mauro para a Petcamps.
que foi uma grande vitória de todos os companheiros. O Mauro, que é diretor do sindicato, né, vai voltar para a petição. Isso é fruto da organização nossa, companheiros. E mais ainda, coloca que os trabalhadores terão liberdade de vir ao sindicato a qualquer momento. E aquele pesadelo que os trabalhadores tinham de vir ao sindicato, aquele pesadelo dos companheiros de pegar o boletim lá na portaria, acabou. Tá certo? Todo mundo vai ter liberdade. Nunca será um paraíso, com certeza. Porque a Peticam só seria paraíso se fosse com os trabalhadores. Enquanto isso não acontecer, é preciso manter. E o companheiro Marcos Alegre, que é o presidente do Sindicato Sócio de São Paulo. Tá? Vamos fazer uma falação rápida a respeito da organização geral dos trabalhadores e a importância de nós, enquanto trabalhadores, incorporarmos essa luta ampla, que é a luta pela dignidade, a luta por melhores condições de vida, a luta por uma sociedade mais justa. Tá? Companheiro, foi dito aqui algumas questões muito importantes. Foi dito que, a partir de um problema específico na Peticam, se juntou o Alphaville e a Água Branca numa só luta. Uma luta de recuperação daquilo que é nosso. Né? Uma luta de conquista do nosso salário. Como de São Paulo, tentava colocar em todos os dias que estavam lá na porta da fábrica o ponto comum, tá certo? Que unisse a nossa força, enfim, que unisse os trabalhadores. Os companheiros jamais entenderam isso e começam agora, através de um salto de qualidade. Se mobiliza de maneira firme, né? E ele, a medida que trabalha lá nessa empresa, ele foi até acreditar, tá? A gente vai passar a palavra agora para o João Carlos e ele vai colocar o calendário de mobilização. É preciso que todo companheiro preste atenção nesse calendário de mobilização e organização. Fundamentalmente, companheiros, de agora para frente, as vitórias da Peticam vai depender da nossa organização. E para isso, é preciso que cada companheiro aqui presente preste atenção nesse calendário e entenda as propostas que nós estaremos fazendo de organização e a participação nos encaminhamentos que se seguirão. Tá? Então, que preste atenção, que marquem, que registrem bem esse calendário para que a gente possa estar preparado para tudo e qualquer situação futura. Vamos deixar que o patrão